O que nós estamos, alguém aqui colocava, né, a questão mesmo das migrações, coisas que nós estamos vendo a nível de TV e tudo mais, o fechamento, né? No Brasil um pouco, mas tem grupos resistindo em acolher e tudo mais. A grande maioria dos nossos antepassados foram migrantes, né? E se tivesse se fechado, nós não estaríamos aqui, pelo menos não, né? Então, lembrar a primeira coisa. Mas dentro dessa questão a nível de comunidade, esse fechamento acontece ou não? A nível de pastoral também, é aquilo que a gente tem que discutir como comunidade. Quer dizer, como alguém dizia assim, só muda o endereço, né? Mas em todo quanto é lugar. Enquanto a gente não aprender a se abrir, né? Quer dizer, fica muito complicado as pastorais, por exemplo. A atuação não é concorrência. Concorrência é lá na firma. Na igreja, pode até ter o desejo de fazer melhor, mas tem que ser o desejo de fazer melhor cada grupo para celebrar bem, para ensinar bem nossas crianças, para o bem-estar e também pelo anúncio da palavra, mas não para fazer melhor do que o grupo anterior, né? Eu não sei aqui, mas é comum isso acontecer. Eu tenho um aluno que a família dele é lá da Bahia, e é bom porque é bem longe, daí ninguém fica sabendo, né? E a gente sabe que isso não acontece nas outras comunidades, né? Mas uma coisa eu não sabia, os meninos tinha uma briga para distribuir comunhão no dia de domingo. Eu falei, mas por quê? Porque é mais importante dia de domingo do que dia de semana. E diz que era assim de chegar alguns que gostariam de estar na missa, principalmente numa missa de festa e que tinha visita do bispo, chegar a ligar e oferecer dinheiro para o ministro que estava escalado, né? Quer dizer, é um exagero. Mas olha que algumas coisinhas não chega a isso. Mas olhando de outro aspecto, às vezes a nível de comunidade nós temos umas coisas bem capenga, bem feia também, né? Nível de liturgia. Alguém quer partilhar alguma coisa? Bom, deu para a gente pensar um pouquinho e saber. Quer dizer, quando nós olhamos para a comunidade, eu não estou dizendo que a comunidade de João, quando a gente mistura esses três grupos, que sabe que não deve ter sido fácil, quando a comunidade se propõe a aceitar, escutar, ela cresce junto. Então, se a gente fosse pegar, vocês vão ver depois o Evangelho, mas comparando o Evangelho, comparando esta comunidade, por exemplo, com a comunidade do Evangelho de Marcos, essa comunidade, ela avançou. O texto é um texto muito rico em teologia. Quer dizer, uma comunidade que soube vencer as dificuldades, aceitar o diferente e crescer com ele. Por isso nós temos esse material tão rico como é o Evangelho de João. Então, quando a gente se fecha e não se abre para o novo, todo mundo perde. A igreja perde, o reino perde, o anúncio da palavra fica enfraquecido. Então, que isso a gente possa levar para a nossa vida em comunidade. A segunda fase, que nós poderíamos dizer assim, então a primeira fase seria... Claro que num esquema, os grupos que formaram, que deram origem à comunidade joanina. E agora, na caminhada dessa comunidade, começam a aparecer dificuldades, conflitos.
não mais conflitos. O primeiro provavelmente teve conflito interno, e agora tem os conflitos internos e tem outros que vêm de fora. Então a segunda fase, o Evangelho passa por várias redações. Depois vocês vão ver nas aulas com o professor Cássio. Caso ele não ensina, vocês podem me ligar, que eu volto aqui e remendo a aula dele, tá? Poderosa. O Evangelho passa por várias redações. Ah, padre, corta isso, hein? Portanto, chamamos de período redacional, né? Período redacional. O Evangelho de João, ele passou por várias fases até chegar do jeitinho que nós temos hoje. Então, nesse período aqui, o Evangelho já está sendo escrito. Alguém, um grupo, o grupo da Escola Joanina começa a colocar as memórias de Jesus, aquilo que João contou. Nesta fase, as comunidades estão sofrendo com conflitos de grupos de fora, que a gente pode classificar aqui 5, talvez até mais, mas alguns que aparecem. Vem a primeira coisa que quem já leu o Evangelho de João vai encontrar: o mundo, né? Então, o tempo inteiro você lida com essa palavrinha. Então nós temos lá: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim, né? Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Que mundo é esse? Há uns anos atrás, quem ia para o convento se dizia assim que saiu do mundo. Então foi para o convento, foi para o seminário, saiu do mundo. E na Idade Média se usava muito isso para dizer que o mundo era o lugar do pecado. Aqui no Evangelho de João, o mundo é o projeto que é contra o projeto de Jesus. Então esse mundo que ele coloca como inimigo, que persegue, perseguiu a Jesus, vai perseguir aqueles que se colocam nesse caminho também. É o projeto contra o projeto do reino. Então, feriu a comunidade joanina, perseguiu a comunidade joanina, assim como perseguiu Jesus, né? O vínculo de Jesus com a comunidade é grande. Então, Jesus coloca o que nós sabemos que a comunidade também está sofrendo, o que nós sofremos. Quantas vezes projetos a nível de comunidade são às vezes minados, enfraquecidos, porque tem alguns que fazem questão de destruir. Não conheço a realidade de vocês, mas não faltaria exemplo de vários lugares onde grandes projetos em prol da vida, defesa pela vida, são minados por força que vem de fora. Seria o mundo. Então, nesse contexto, o mundo significa um sistema injusto, um arranjo de sociedade desigual, onde a lei da morte prevalece sobre a vida. Então, é aquilo que vem prejudicar, aquilo que vem destruir. Então, aquilo que mina a vida das nossas comunidades e do nosso povo, né? Dentro O segundo grupo, no Evangelho de João, tem o tal do Os Judeus. Quando vocês pegam para ler o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, vocês vão encontrar lá os fariseus, os saduceus, os escribas. Jesus vai fazer um discurso, tem a turminha lá olhando, escutando e planejando. Evangelho de João, você não lida tanto com esses nomes, aparece os judeus. Então, os judeus são essas autoridades, né? E este é o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém
mandaram sacerdotes levitas para perguntar a João: quem és? Quer dizer, quem são esses judeus? Os judeus, o sumo sacerdote e outras autoridades de Jerusalém. Então João não vai simplesmente usar esse termo. Por exemplo, no Evangelho de João aparecem 3 Páscoas. No capítulo 2, lá pelo versículo 13 e 14, tem lá: estava próxima a Páscoa dos judeus. Lá no capítulo 6 vai aparecer de novo: estava próxima a Páscoa dos judeus. E lá no capítulo 13 vai dizer assim: estava próxima a Páscoa. Então, a Páscoa dos judeus. No Evangelho de João, isso caracteriza uma crítica. Quer dizer, a Páscoa celebrada naquele momento era a Páscoa de um grupo, não a Páscoa libertadora do Êxodo. Quer dizer, algumas coisas ali estavam sendo manipuladas por algumas autoridades e que não representava mais a Páscoa, porque no Antigo Testamento não aparece a Páscoa dos judeus, a Páscoa do Senhor ou simplesmente a Páscoa. Então, os judeus, João quer dizer, são as autoridades, né? No capítulo 8, versículo 31, mas é muito longo, vamos ficar com essa de baixo. Seus pais disseram isso. Lembra a história do cego? No capítulo 9, quem não lembra, antes de dormir vai ler. Capítulo 9 tem a história do cego de nascença. Aí Jesus vem contra aquele cego, faz um barro, né, com a saliva e passa nos olhos do rapaz e manda o rapaz se lavar. Eu queria saber como que o rapaz foi se lavar. Ele foi curado da cegueira antes ou depois de se lavar? Depois de se lavar. Então como que ele chegou até o lugar para se lavar? Foi antes. Então por que passou barro? Daí que ele ficou cego. Bom, não sei, vocês vão discutindo o dia que o professor Cássio der a aula, ele vai explicar. Em todo caso, eu não quero esse pedaço. O rapaz ficou curado. E aí tinha um problema. Todo mundo reconheceu que aquele era um cego de nascimento. E as autoridades ficaram sabendo, chamou o pai do rapaz e disse assim: é verdade que seu filho foi curado por esse tal Jesus? Só que já havia uma lei dizendo que aquele que confessasse que Jesus era o Messias, era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então a gente tem que entender o que significava ser expulso da sinagoga. Eu encontrei um grupo que disse assim: é igual a ser excomungado. Não é bem assim. Ser expulso da sinagoga significava, claro, não poder mais participar do rito religioso, não ter assistência nenhuma religiosa quando ficasse doente, não poder ser enterrado no cemitério judaico. Mas tem um outro problema econômico: ninguém poderia comprar o produto que ele vende. E se ele não vendesse nada, ele também não podia comprar nada de ninguém que fosse judeu. Então, ser expulso da sinagoga seria o mesmo que, se você mora numa aldeia pequena onde a maioria é judeu, é melhor vender, ou pelo menos você vai ter que largar, porque não vai ter nem quem compre tua terra. Então, isso está dentro do significado de ser expulso. Os pais do cego foram chamados pelas autoridades. É verdade que teu filho era cego e foi curado por esse tal de Jesus? Os pais disseram assim: bom, que é nosso filho, nós sabemos. Que nasceu cego também. Agora, que ele está enxergando também, mas quem o curou, pergunte a ele, porque ele é de maior. Quer dizer,
E daí o texto diz assim: e eles responderam desse jeito porque tinham medo de ser expulso da sinagoga, tinham medo dos judeus, das autoridades. Quer dizer, se o rapaz dissesse foi Jesus, pelo menos só aquele da família seria expulso, o resto estaria livre. Então, quando no Evangelho de João vocês encontram os judeus, a autoridade, né? Então, João não vai fazer aquilo que nós encontramos nos outros textos, dando nome toda hora que tem um conflito com essas autoridades judaicas. Então, essa é uma característica. Então, esse grupo vem a perseguir também a comunidade. Uma coisa, o texto está escrito com histórias que aconteceram quando Jesus caminhava lá pela Galileia. Junto com essas, tem também a experiência da comunidade que está escrevendo o Evangelho. Então, algumas coisas é colocado ali na semelhança daquilo que aconteceu com Jesus. Nós fazemos isso. Às vezes a gente diz assim, isso não é de Deus. Divulgar no WhatsApp aí coisa, difamação. Isso Deus não quer. Mas não tinha o WhatsApp nem no céu, nem no Antigo Testamento, nem no tempo de Jesus. Quer dizer, a gente usa uma linguagem porque a gente sabe que é uma forma de difamar. Então o princípio vem ali. E ele se atualiza nos tempos. Nunca esqueço uma vez o meu avô. Todo mundo reunido, meu tio disse assim: nossa, a Igreja Católica agora se modernizou. Nas listas novas de pecados saiu que passar cheque frio é pecado. Aí meu avô, com seus 90, disse assim: mas como vocês são burros. Eu não preciso de atualização para saber o que é roubar. Porque se eu compro alguma coisa e sei que não tem dinheiro e dou um cheque frio, é o mesmo que roubar. Então a atualização de pecados é para vocês que são muito lerdos, né? Quer dizer, quando nós fazemos esta linguagem de que isso é pecado, que isso não está certo e que Deus não quer isso, é exatamente a atualização. Então o contexto, esse problema, a comunidade continuava sofrendo com os judeus. Então vem ali colocado também como Jesus falando, mas era uma realidade também vivida pela comunidade tempos depois da morte de Jesus, né? Nós também temos nossos conflitos, os que nos perseguem também. Eu acho que a pilha quis acabar aqui. Enroscou. Vai lá. Foi? Travou, peraí. Só um pouquinho, gente. Ele está querendo fazer uma atualização. O outro grupo. Primeira coisa, numa turma que eu estava trabalhando, deu problema com o tal de João. Vamos esclarecer quem é quem. Quem é João Evangelista? Não escutei, eu sou surda. Quem é João? O evangelista João? O discípulo de Jesus. Quem é João Batista? Discípulo de Jesus também? Primo de Jesus. Então tem dois João, né? Porque depois que eu estava terminando o curso, alguém disse assim: professora, mas eu estou numa confusão, que João é João, né? Então, João Evangelista, discípulo de Jesus. João que foi para
para Éfeso com a mãe é o discípulo. O João Batista é o primo, né? Então esse que tem também um grupo de discípulos. Esse João que a gente precisa observar, ele é o João que vai indicar no Evangelho de João 2 e diz assim: eis o Cordeiro, e aqueles dois o seguiram. Só que provavelmente no caminhar da comunidade, alguns discípulos que eram de João Batista passaram a fazer parte da comunidade. Só que com o passar do tempo, começaram a duvidar se o Messias não era o João Batista. Então, esse grupo dentro da comunidade joanina ou fora da comunidade começou a questionar e achar que, na verdade, o Messias, o Cristo, não era Jesus, e sim João Batista. Então, no Evangelho de João, que vocês vão ler antes de dormir até a aula do professor Cássio, vocês vão encontrar várias falas de João dizendo: eu não sou o Messias, né? Vamos pegar lá, João 1, versículos 6 a 9, ali bem na introdução. Vamos lá, João 1. Isso. Quem quer ler? Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Então, olha a insistência. Ele veio, né, que está ali, para falar da luz. Ele não é a luz. No Evangelho de João, Jesus é a luz. Então, já de cara, já no prólogo, vai dizer: não é ele. O outro, o capítulo 3, versículo 25 a 30. Vamos lá, capítulo 3, versículo 25. Quem achou, quem quer ler? Quer ler? Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunha, ele que está batizando e todos vão ter com ele. João replicou: Ninguém pode atribuir-se a si mesmo senão o que lhe foi dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa e o esposo, amigo do esposo, porém que está presente e o ouve, regozija-se sobre modo com a voz do esposo. Nisto consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Por que o texto diz assim: eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo e me alegro com a presença dele? Porque a linguagem de noivo, Antigo Testamento, quem é o esposo?
No Antigo Testamento, a linguagem da aliança é a linguagem de casamento. Javé é o esposo, Israel é a esposa. Então, no Antigo Testamento, lá na montanha, no Sinai, no Êxodo, lá no capítulo 19, quando Deus faz a proposta para o povo, e o povo diz sim, ali sela a aliança. A partir dali, essa linguagem de aliança com Deus é a linguagem do matrimônio. Javé é o esposo, Israel é a esposa. Aqui João Batista usa esta fala para falar do Messias. Quer dizer, Jesus é o esposo, eu não sou o esposo, mas sou amigo do esposo e me alegro com ele. Quer dizer, João Batista está colocando, eu não sou o Messias. Então, nesse sentido que eu quero que vocês entendam esse conflito, que alguns dentro da caminhada, dentro da comunidade de fora também, começaram a divulgar que o Messias era João Batista. Então, no Evangelho de João foi feito, arrecadado aí falas para João dizer, eu não sou. Eu sou o amigo do noivo. Aquele primeiro texto que é sobre o mundo, tem lá que enviaram autoridades de Jerusalém para interrogar João Batista. E eles perguntam, você é o Messias? Ele diz, eu não sou. Você é o profeta, o Elias? Eu não sou. Então, fica mais de uma vez no Evangelho de João, vem colocando na boca de João Batista que ele não é o Messias. Isso significa que a comunidade estava com dúvida, ou que alguém estava perturbando a comunidade com doutrinas ou com alguns ensinamentos que não era próprio. Então, por isso nós vamos encontrar esse texto. Então, o terceiro grupo a gerar problema na comunidade são os discípulos de João Batista. Na igreja, nós temos alguns grupos que também começam a dividir e a ensinar coisas, a se posicionar. Há poucos dias, na região, alguém disse, eu não reconheço o Papa Francisco, o meu Papa é Bento XVI, só que esse não é mais Papa. Se nós somos católicos, o nosso Papa é o Papa Francisco. Então, para quem diz, quer dizer, você percebe coisas infiltrando no nosso meio, que entra na internet também, tem alguns grupos berrando, porque o Papa Francisco pede que nós auxiliemos nessa igreja de saída, acolhida, simplicidade, voltar à prática, voltar aos ensinamentos dos evangelhos. Pede também os padres esteja no meio do povo. Então, e aí começa a surgir, quer dizer, não é contra o Messias, mas também são falas que acabam dividindo a igreja, e algumas pessoas escutam e ficam em dúvida. Então, o terceiro grupo. O quarto grupo, os judeus cristãos ligados à sinagoga. Tinha alguns que queriam ser cristão às escondidas. Mas o pessoal disse que não vai parar para o café, vai tocar direto até meia-noite e depois a gente faz ali só tá bom, vamos fazer uma pausa para o nosso café e a gente volta depois.